Olá pessoal, aqui é a psicóloga Lourdes Possato, eu sou gestalt terapeuta, autora de vários livros, 10 livros, sempre com o objetivo de poder auxiliar as pessoas em seu autoconhecimento, em sua percepção, para que as pessoas possam entender em função de que elas agem, para que possam se melhorar, não é? Você pode acessar o meu blog, Lourdes Possato Blogspot, para obter mais informações sobre os livros, como que você pode adquiri-los e outros assuntos interessantes, outras matérias interessantes que fazem parte ali do blog. Eu gostaria de falar hoje sobre culpa, dó, ressentimento, raiva, tudo isso versus perdão e compaixão. A gente tem ouvido muito dentro, principalmente da doutrina espírita, né, nas filosofias espiritualistas, o quanto o perdão é uma coisa interessante, porque traz paz para quem perdoa, não é? Mais do que para quem é perdoado. E é interessante que as pessoas falam, mas eu já perdoei, mas eu não esqueço. Se você não esquece, você não perdoa, né? Eu sempre costumo dizer que eu tinha uma cliente, ela dizia assim, não, perdoar, lógico que eu já perdoei, mas veja bem, naquele dia, terça-feira, às 15h30, essa pessoa entra na minha casa, ela sentou na poltrona vermelha, quer dizer, ela tem todos os detalhes na cabeça dela, isso há 28 anos atrás. Então veja, o fulano até desencarnou já, né? Mas a pessoa não perdoou, porque ela lembra direitinho. E quando ela lembra, tem um ditado popular que diz que recordar é viver, e é verdade. A hora que você lembra com uma certa intensidade o seu sentimento, você faz a sintonia. E, gente, é muito interessante entender que culpa, tá? Ela é um negócio muito interessante que está por trás de um monte de sentimentos, inclusive aquilo que você pode chamar de sentimento positivo. Então, por exemplo, dó, ok? Vamos colocar dó versus compaixão. Primeiro vamos falar da dó. Atrás do dó, eu quero tecer aqui observações dentro do aspecto emocional, tá? Dentro das leis que nós temos, as nossas leis emocionais. Da mesma maneira que nós temos leis do nosso corpo físico, que regem o físico, nós temos leis que regem o nosso emocional, tá? Então, saindo aqui do aspecto religioso, do perdão, da compaixão, a gente precisa entender o que está por trás a nível do nosso emocional. Quando nós temos dó de alguém, atrás do dó, numa camadinha um pouquinho abaixo, nós temos ressentimento. O ressentimento ele está ligado a expectativas de por que esse negócio é assim, por que essa pessoa não fez algo diferente, por que Deus não corrigiu esse negócio, por que a natureza não deixou. Então você percebe, atrás do dó tem um ressentimento pelo julgamento, pela não aceitação das coisas como elas são. Todas as vezes, anota aí, todas as vezes que nós nos ressentimos, que nós nos magoamos com alguma coisa, atrás disso tem uma culpa, ok? Isso é um link que está no nosso inconsciente coletivo há milhares de anos. Então, virou uma lei no nosso emocional. Todas as vezes que você se sente culpado, todas as vezes que você se ressente com alguém, todas as vezes que você tem dó, você se sente culpado. E na hora que você sente culpa, você traz para você uma espécie de responsabilidade. A responsabilidade leva a uma cobrança. Nossa, o que será que eu fiz de errado? Eu tô com raiva da pessoa, mas por que ela fez isso comigo? O que será que eu fiz de errado para ela? Percebeu a culpa, né? Nossa, eu tô muito, muito triste, com uma dó terrível do que aconteceu para o meu irmão. Mas também, por que ele tinha que ser tão besta, né? Por que ele tinha que acreditar nas pessoas, ser tão ingênuo? Ele foi muito burro, porque ele deveria, plá, 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 plá.
Aí vem, nossa, e por que que eu não aconselhei ele? Por que que eu não impedi ele de fazer sei lá o quê? Deu para entender, gente? Atrás do dó tem ressentimento, tem expectativas, tem pressão e tem culpa. Por isso que nós precisamos perdoar. Porque a hora que você perdoa, você limpou o link dentro de você. Você se libertou desse lance que está implantado como crença do nosso inconsciente coletivo e que nós trazemos no nosso emocional. Então veja bem, o perdão, o que é o perdão? O perdão é a compreensão. Compreensão, ok? O olhar certeiro, realista, que compreende que a pessoa é como ela é. E aquilo que ela faz é o melhor dela. Ah, mas é o melhor mesmo? É, porque se ela tivesse outro nível de consciência, se ela tivesse uma outra forma de perceber o mundo e a si mesma, ela estaria agindo diferente. Se ela tivesse mais maturidade emocional, ela estaria agindo diferente. Deu para entender, gente? Então, eu preciso compreender que o outro, apesar dos pesares, faz o melhor que ele sabe, dentro do nível de consciência dele. Por conta dessa compreensão, eu vou perdoar. O perdão é muito importante, porque é exatamente aí que eu libero. Eu corto os cordões que me ligam à culpa e à pessoa, porque eu entendi. E exatamente aí que entra a compaixão. A compaixão é aquele olhar profundo, espiritual, mas no sentido de profundo, de que cada um tem uma história, cada um é um ser único. Veja quantas vidas nós temos, não é? Então aquele ser é um ser único que reúne um monte de vidas, um monte de experiências, e aí as sensações, a forma de lidar, a vivência, a maturidade, os desafios que ele arranjou para ele mesmo, que ele criou para ele mesmo, as encrencas que ele arranjou. Então veja, é a vida do outro. Nós não podemos ter dó, nós temos que ter compaixão, que é aquele olhar de compreensão, de entendimento. Não é ranço de culpa, não é ranço de julgamento, é um olhar de compreensão realista, ok? E essa compreensão é muito importante, como eu falei, para que você perdoe e para você liberar. E aqui entra um dado que pode parecer meio conflituoso com a crença espírita, que é o seguinte: não é para se colocar no lugar do outro. Gente, pode parar. Não é para fazer isso. Porque a hora que você se coloca no lugar do outro, você pega as suas dores e você soma com as dores do outro, que são do outro. Por que o outro tem as dores dele? Porque ele tem. É o karma dele, o destino dele, o que ele criou para ele. Se você pegar isso para você, você vai sofrer com as suas dores. Porque você não pode ter as dores do outro, é do outro, você tenha as suas. Então você entra numa divagação, numa fantasia de sofrimento e você vai passar mal pra caramba. Então, gente, sejamos compassivos, exerçamos a nossa compaixão, a nossa solidariedade, o nosso auxílio, mas não queiramos pegar a dor do outro. Isso é incorreto. O povo fala muito sobre empatia. Empatia é você sentir, você saber o que o outro está sentindo. Beleza, eu sinto isso. Certo? Isso é uma questão de sensibilidade. Mas eu não preciso entrar na energia, eu não preciso pegar a energia. Aí é outro departamento. Eu só pego quando eu assumo responsabilidade. Ou quando eu crio expectativa. Aí vamos voltar lá na culpa, no dó. Se eu tenho muito dó, eu vou criar a expectativa que a pessoa se toque, que ela faça alguma coisa, principalmente se eu ajudar. Aí se eu ajudo, então o cara tem que, eu entro nas minhas cobranças, eu transfiro minha forma de pensar para aquela pessoa, isso na minha cabeça, criando expectativas. E o outro tem que fazer, na minha opinião.
São as expectativas. Aí eu fico ressentido, fico com raiva, aquilo que eu já expliquei. Então, o dó não é eficaz, tá? Eu tenho que ser compassiva, eu tenho que ter compaixão. Eu posso compreender, eu posso respeitar. Nossa, muito importante. Eu não posso julgar? Não, porque são as razões do outro. Por essas e outras, espero que isso tenha ficado claro, a gente vai ser conduzido à chave de uma coisa muito importante para a resolução da nossa ansiedade e das nossas preocupações, que é, gente, a aceitação. Aceitação da realidade como ela é, aceitação dos limites que nós temos. Eu ouço todos os dias casos incrivelmente sofredores, de gente que sofre muito. Por quê? Porque não aceita o limite. Ela se preocupa, ela se cobra, ela fica pensando: o que o outro vai fazer? Porque se eu fizer assim, o outro vai fazer assado? Porque, sabe, porque ele não devia? Porque onde já se viu? Porque o que vai acontecer no ano que vem? Sabe? E aí vai, a coisa vai longe. Essas preocupações, elas embutem o pensamento catastrófico, uma linha de pensamento altamente insatisfatória, porquanto catastrófica. Na hora que o seu emocional detecta a sua insatisfação e o catastrofismo, entra em ação um mecanismo de cobrança que diz: você tem que fazer alguma coisa. Então, toda preocupação insistente, todo pensamento catastrófico insistente, você aciona o seu mecanismo de cobrança para resolver a insatisfação. Gente, isso é sobrevivência. Desde quando o homem está na Terra, ele tem esse negócio da autopreservação, da sobrevivência. O mecanismo de ansiedade é para a gente sobreviver e não para a gente sofrer. Então, quando eu entro numa linha de preocupação absurda, quando eu entro no catastrofismo, eu só penso no que pode acontecer de bem terrível, eu aciono o departamento da cobrança que diz: você tem que resolver, você tem que fazer algo. E se a pessoa não percebe o limite dela, ela vai continuar se pressionando, ela vai continuar gerando uma super ansiedade, tá? E aí eu já falei em outros vídeos, ansiedade, mais ansiedade, mais ansiedade, mais ansiedade, todo dia um pouquinho, toda hora e tal, né? Aqui, imagina um copinho onde você vai somando coisas, soma, 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 e você tem uma crise de ansiedade generalizada, várias. Uma, duas, três no mesmo dia, passa mal para chuchu e vai ter síndrome do pânico, que é o quê? O resultado de toda essa salada infernal de cobrança e pressão que a gente criou. Gente, é tão importante entender isso. Eu gostaria imensamente que vocês refletissem com muito carinho nos seus limites. Não queira entender porque o outro age assim o assado. Não queira entender porque a pessoa faz assim o assado. São os conteúdos dela. Nem ela entende. Como é que você vai entender? Então, quando a gente fala que a gente quer entender, a gente está querendo dizer: eu não aceito. Eu queria que fosse tudo diferente. Eu queria que a pessoa fizesse tudo diferente. Mas ela é como é. E eu preciso aceitar. Aceitar não é como acomodismo, acomodação. Aceitar não é ser submisso. Aceitar não é ser passivo. Aceitar é ser centrado. Eu aceito e eu me afasto da situação e eu pergunto: o que eu vou fazer apesar da situação ser assim? O que eu posso e quero fazer apesar da pessoa ser assim? O que eu posso e quero fazer apesar da situação, do acontecimento, etc. e tal, ser como é. Lembre-se, você tem arbítrio, você tem poder, capacidade de escolha, mas escolha legal, certo? Dentro do seu campo de ação. Se você fizer isso, eu aposto que 95% do seu processo de ansiedade está resolvido. Porque você vai ficar no aqui e agora e você vai ficar conectado ao seu sentir, ao seu real espaço de ação. Gente,
Então, veja como é importante, né? Esse negócio da... Tô olhando aqui se eu não esqueci nada. O quanto é importante para a cura emocional, né? Porque na hora que você está conectado com você, aqui, conectado com o seu sentir, você sabe o que é melhor. Eu sempre faço essa pergunta besta, inclusive, né? Mas para as pessoas, eu pergunto, nesse momento, coxinha ou tortinha de morango? A pessoa vai dar uma resposta qualquer, ela sabe. Eu falo, olha, vamos no shopping ou vamos, sei lá, no parque? A pessoa sabe, só que ela precisa se conectar para ela saber o que ela sente, o que ela prefere. E assim é com tudo. Não existe indecisão, existe querer ser perfeito. Tenho medo de errar que atrapalha a indecisão, certo? Mas se você estiver conectado no seu bem, na sua paz, no seu melhor, no seu espaço de ação real, obedecendo os seus limites, no aqui e agora, porque você não sente no ontem, você não sente no amanhã, você precisa estar agora sintonizado no que você sente agora e sendo responsável com você e com as suas atitudes, você vai resolver muito da sua ansiedade e da sua encrenca emocional. E tem vários livros, né, Em Busca da Cura Emocional, Equilíbrio Emocional, O Desafio de Ser Você Mesmo, Inteligência Emocional. Tem vários livros que eu escrevi que você pode aí se informar no Google, no meu blog, Lourdes Possato Blog, Blogspot, para que você possa entender como você funciona, para que você possa entender em função de quais crenças você funciona. E aí sim você tem o equilíbrio, você acessa o seu verdadeiro jeito de ser, a sua natureza verdadeira, que é a nossa grande tarefa na nossa vida, né? Acessar a nossa natureza, sermos mais espontâneos, mais verdadeiros, mais o que a nossa essência é. E a nossa essência é muito boa. E você precisa trabalhar essa sua autoestima, trabalhando essa ideia de que você é muito bom. Você tem valores incrivelmente incríveis. Você tem potenciais, inteligência. Poxa, você tem livre-arbítrio, capacidade de escolher, de sentir o que é melhor. Então, exerça essa inteligência emocional. O livro Inteligência Emocional e Autoestima explica bem isso, ok? Fico à disposição para críticas, observações, perguntas, tá? Se você quer saber de mais alguma coisa, fazer algum link aí com o tema, deixe anotado nas suas observações aqui no nosso canal. E se você gostou do vídeo, divulgue, espalhe aí aos quatro ventos, que o assunto é interessante. Ok? Grande abraço para vocês, namastê, gratidão e até o próximo vídeo.